Olá, estamos começando mais um programa Emerson Entrevista aqui na TV Sul, nessa manhã de segunda-feira, uma manhã chuvosa, mas uma boa segunda-feira. E hoje nós temos um convidado especial aqui no nosso programa de hoje. O nosso convidado é o João Paulo Teixeira, que é da Frente Brasil Popular, representando aqui a região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia, João. Bom dia, Beto. Bom dia, Beto. Bom dia, Halley. Bom dia a todos os internautas aqui do teu espaço de comunicação. João Paulo, em primeiro lugar, vamos, para a gente começar o programa, vamos falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho sobre o que é a Frente Brasil Popular. O que é a Frente Brasil Popular, João? Bom, a Frente Brasil Popular é uma entidade, é um organismo de articulação dos movimentos sociais do Brasil. Na Frente Brasil Popular, ela se constitui, ela se forma a partir dos movimentos sociais, tanto popular quanto sindical, e os partidos populares, os partidos políticos do chamado campo democrático e popular. Então, todos os movimentos populares que a gente possa imaginar, né, que atuam no sentido de provocar, de estimular mudanças no nosso país, né, estão dentro da Frente Brasil Popular. No Brasil nós temos duas grandes frentes de organização social, a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo. Eu estou mais ligado à Frente Brasil Popular, que daí inclui associação de moradores, grupos de jovens, setores pastorais, movimento de mulheres, movimento negro, portador de deficiência, LGBT, enfim, é uma infinidade de movimentos, né, que estão espalhados, né, por todos os cantos do Brasil, e essas entidades todas, aí então dando um pouco o porquê, como surgiu, a partir de um pouco antes de 2016, quando começou o processo, né, de 2014, na verdade, quando começou o processo, né, de tentativa de golpe no Brasil, golpe, né, do governo central, né, representado naquele momento pela Dilma Rousseff, nós do movimento popular percebemos que aquele movimento da elite, da direita, né, dos bem nutridos, né, desses setores diferenciados da sociedade, que não trabalham, mas vivem às custas da sociedade, e sempre viveram assim, Beto, é bom dizer para você, né, e aos seus internautas, né, que essa casta, esta elite que golpeou aquele governo reeleito em 2014, é o mesmo governo que desde lá atrás, quando da invasão do Brasil, né, provocou o genocídio sobre os índios, que provocou, né, o saque, a retirada, o sequestro de comunidades inteiras da África e de vários pontos da África para trabalharem aqui no Brasil, né, em forma de escravos. Essa elite que, a partir de 1920, quando começa o processo de industrialização no Brasil, coloca sobre os ombros dos trabalhadores e das trabalhadoras a responsabilidade de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, sem direito a férias, sem direito a sábado, sem direito a domingo. Muitas famílias, inclusive, morando dentro dos pavilhões das fábricas. É essa burguesia que lá em 1964 golpeia, tira do governo João Goulart, legitimamente eleito pela população brasileira, e se coloca de maneira arbitrária e pela força da baioneta, se coloca no lugar de um governo democraticamente eleito pelo voto popular. Ficam por 21 anos e deixam esse país completamente arrebentado, estraçalhado, a ponto de até parte de pessoas ligadas ao Exército Brasileiro, que golpearam naquele período, fizeram coro a um movimento para se fazer uma transição de um regime militar para um regime civil, porque a sociedade brasileira já não resistia, já não aguentava mais aquele regime de força, que além de ser um regime autoritário,
que inibia, tirava todas as liberdades do povo brasileiro, também entregava o nosso país, querendo transformar o Brasil outra vez, né, numa colônia estadunidense. Porque a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, o Brasil passa a ter o domínio, o Brasil e o planeta passa a ter o domínio do Império estadunidense. E aí eu estou fazendo todo esse relato para dizer assim, ó, que o que nós estamos vivendo agora, em 2020, não tem nada de diferente daquilo que tem sido a política ao longo da nossa história. A nossa história, a marca principal da política, da história política no Brasil, é a marca daqueles que sempre se recusaram a viver, a conviver num estado de direito e democrático, para colocar no lugar do direito e da democracia um sistema de controle rígido da sociedade. Porque esse povo, essa elite, como disse, vadia, preguiçosa, que vive às custas do nosso trabalho, ela nunca vai abrir mão dos seus privilégios. E por isso, então, golpearam a presidenta Dilma em 2016. O processo começa em 2014, mas se consolida a partir daquele golpe parlamentar e judicial, porque o judiciário também convalidou tudo aquilo que estava acontecendo, e colocaram no lugar, né, o vice da Dilma. O vice da Dilma, que é bom dizer, que foi eleita para dar continuidade ao governo que vinha 8 anos do Lula, 4 anos da Dilma. O povo elegeu para que esse projeto fosse dado continuidade. Por isso que a Dilma ganhou, porque o povo, a maioria pelo menos, queria que fosse dado continuidade àquilo. Com o golpe, eles pegaram esse programa que foi vitorioso nas urnas, jogaram na lata do lixo e pegaram o programa de Aécio Neves, que foi o programa derrotado nas urnas, e Temer, então, começa a botar em prática o plano derrotado. Eu digo isso porque tem muita gente que faz um belo discurso dizendo que o Temer era do PT, que o Temer era da Dilma, que era o vice da Dilma. Não. O que define ser continuidade daquele governo ou não é o projeto político. E o projeto político, com o golpe, é completamente alterado, colocando no lugar o projeto que havia sido derrotado nas urnas. Bem, a Frente Brasil Popular e as lideranças ligadas aos movimentos sociais, percebendo esse movimento, percebendo já a partir de 2014 que havia uma tendência muito forte, né, em retirar aquele governo eleito para dar continuidade àquele projeto, começa então a se organizar, chamar os vários movimentos e nos encontramos nacionalmente, fizemos várias plenárias nacionais com representação de lideranças dos vários movimentos, né, de praticamente todos os pontos, todos os estados do Brasil, e juntos, então, passamos a articular esse movimento nacionalmente. E aqui na região sul, a partir de Criciúma, estamos nós, eu e mais um grupo significativo de pessoas ligado aos movimentos de mulheres, ao movimento negro, à associação de moradores, líderes pastorais, enfim, lideranças sindicais, lideranças partidárias. Nós, então, estamos por aqui, fazendo a nossa parte, debatendo com a sociedade, chamando a sociedade para refletir sobre o nosso momento. E aí concluo essa parte da apresentação dizendo o seguinte, que nos organizamos enquanto movimento popular porque entendíamos que aquele golpe não era um golpe contra a Dilma, não era um golpe contra o PT, não era um golpe que estava sendo dado em 2016 contra as esquerdas, como eles dizem. Não, o golpe foi dado contra o Brasil e contra o seu povo, porque como objetivo principal desse golpe havia o interesse da burguesia em retirar os direitos dos trabalhadores, e assim fizeram, retiraram, modificaram a legislação trabalhista, removendo direitos históricos que já vinham desde 1940, a partir de 37, né, que a gente foi tendo conquistas na área trabalhista, removeram um monte desses direitos, acabaram com a liberdade sindical, além disso, criaram dificuldades para que a gente pudesse se aposentar através da reforma da Previdência, né, e a terceirização dos serviços, enfim, a partir do golpe foram tomadas várias iniciativas
de maneira que nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos os maiores prejudicados, somos as principais vítimas desse processo de desrespeito à vontade popular, quando reelegeram aquela presidente para dar continuidade àquele projeto. E isso tem que ficar bem claro, porque a direita pode dizer o que quiser, mas eles não vão conseguir mudar a história, porque nós vamos estar trabalhando junto à sociedade, na base da sociedade, para fazer esse debate, para levar essa reflexão, para que as pessoas percebam que nós, trabalhadoras, trabalhadores, somos, sim, as principais vítimas, né, de todo esse processo e essa confusão que está estabelecida. E além, então, da retirada dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, um outro grande movimento que o golpe fez foi destruir o nosso Estado, acabar com a nossa soberania. Estão fatiando a Petrobras. A Petrobras, que era, no tempo do governo democrático popular, era já a segunda principal empresa de extração de minérios de petróleo no planeta, hoje está sendo completamente destruída, esfacelada, fatiada. Estão vendendo aos pouquinhos e estão destruindo a cada dia aquilo que era um patrimônio e que deveria ser um patrimônio dos brasileiros. Além de dizer que entregaram a Embraer, além de dizer que entregaram a nossa água, daqui um pouco, acabaram de votar no Congresso Nacional, há um mês e pouco atrás, né, que a água deixa de ser um serviço público, estatal, e passa a ter os cuidados privados. Portanto, agora, a água, ao invés de ser um bem comum, um bem público, passa agora a ser uma mercadoria. A água que a gente vai abrir lá na nossa torneira vai ter um valor não social, vai ter um valor monetário. Ela vai valer aquilo que custa para o empresário que vai operar esse recurso finito e fundamental para a sobrevivência da espécie humana. E lógico que nenhuma empresa privada vai operar um serviço para não ter lucro. Portanto, se a água der lucro, vai chegar na sua torneira. Se a água não der lucro, não chega na tua torneira. E para ela chegar, você vai ter que pagar o preço que eles quiserem. Então é isso. O golpe de 2016 representa isso. Um empobrecimento da população brasileira e um desmonte, principalmente, da indústria nacional, para permitir que o grande capital internacional entre no Brasil e passe a tomar conta definitivamente do nosso país. Muito bem, para você que está chegando agora, a nossa conversa hoje é com o João Paulo Teixeira, que é um dos coordenadores da Frente Brasil Popular, do Estado de Santa Catarina e principalmente aqui da região sul. João, lá nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, existia um movimento eclesial de base que era puxado pela Igreja Católica, né, que era pelas pastorais, enfim. Havia muitos movimentos onde a comunidade se organizava, além dos trabalhadores, diversos profissionais liberais, professores, enfim, diversas classes sociais. Depois dos anos 2000, por exemplo, deu uma diminuída nesses movimentos. E, principalmente agora, com a saída do governo popular, da Dilma, Lula, Dilma, enfim, né, do PT, que tinha muitas dificuldades, mas era ainda voltado principalmente para esses movimentos sociais, só surge com o desmonte também do Brasil, né, com as estruturas nacionais, a venda do nosso patrimônio para o estrangeiro. Isso está chamando novamente a organização comunitária. E a Frente Brasil Popular, ela se apresenta nesse momento como uma das alternativas, né? E como é que a Frente Brasil Popular, ela está vendo esse movimento? Como é que ela encaminha faz alguns encaminhamentos em relação à eleição que está próxima? Nós estamos 2 anos de uma eleição nacional, né, eleição para presidente da República, e, no entanto, a gente vê um governo que prometeu que iria privatizar para melhorar, que não melhorou, que a culpa era da pandemia, mas o Brasil teve ali uma parada de 20 dias e depois
suspendeu as empresas voltaram a trabalhar, o comércio está funcionando novamente, no entanto, não se vê melhora alguma, né? As coisas estão piorando, estão ficando cada vez mais difíceis. E não só não só o trabalhador, mas o pequeno, médio empresário estão sofrendo muito com isso também, né? Estão percebendo que a lasca também está pegando para o lado deles, né? Então a gente percebe isso, até porque nós temos aqui a TV Sul e, mediante as conversas com os nossos colaboradores, a gente percebe isso, a gente sente que a coisa não está nada boa. Como é que tu estás vendo isso nesse momento e como deve se encaminhar a Frente Brasil Popular e os movimentos sociais aqui para frente? Então, Beto e companheirada da TVR Sul, você levanta um ponto assim que é fundamental, né? Porque como nós somos trabalhadores, somos trabalhadoras e temos uma identidade com as pessoas que vivem na base da sociedade, a nossa fala, a nossa argumentação acaba passando a ideia, assim, uma ideia muito forte, né, da necessidade de nós que estamos na base da sociedade, façamos alguma coisa, tomamos iniciativas no sentido de resistir a tudo isso que se impõe, né, contra a gente, que, sem dúvida nenhuma, somos o alvo principal, né, desse modelo de desenvolvimento que acaba representando, né, um empobrecimento significativo da maioria da população, sem falar daquelas que, por conta do desemprego, do subemprego, né, da atividade profissional precária, prejudicada, né, seja pela terceirização, seja, né, por qualquer outra razão, ou pela própria concentração, né, de riquezas e de serviço na mão de alguns grupos, de alguns poucos conglomerados, né? Mas então é preciso dizer também, lembrando o que você sugere, né, que o empresariado nacional sofre muito, né, com tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos, né, aqui em Criciúma, aí em Morro da Fumaça, e nas cidades aqui no entorno e no Brasil inteiro, a gente tem plena consciência que uma parte importante do empresariado nacional está muito prejudicado, mas muito prejudicado mesmo. A gente agora, nesse período de campanha, né, que pôde visitar mais as comunidades, e eu vou muito ao centro, vou bem pouco ao centro de Criciúma, e por conta da campanha, acabei circulando por várias ruas, né, do centro de Criciúma. E aí, Beto, eu fiquei assustado, assim, assustado com o que vi, né? Ruas inteiras com as lojas todas fechadas. Aquelas lojas, né, que a gente estava acostumado a ver ali com, né, o pai, a mãe, o casal trabalhando, às vezes com um filho, né, uma filha na loja trabalhando, ou com um funcionário, 2 funcionários. Aquela loja, aquele comércio, né, de economia familiar que a gente chama, acabaram, destruíram com tudo, acabaram com tudo. Não existe. Olha, Beto, são ruas inteiras, todo o comércio, todas as lojas, todas as portas fechadas. Não tem palavra para qualificar a sensação que a gente tem ao ver essa situação, porque é uma situação... Né? Não, é assustadora. E aí eu estou falando, assim, de um público que é de classe média, são esses setores, né, de classe média, a pequena empresa, o pequeno comércio, o médio comércio, a média empresa. Esses são os responsáveis por mais de 70% dos empregos no Brasil, não só aqui na nossa região, no Brasil, né? E a gente precisa saber que esse público, essa faixa da sociedade, também é vítima, né, desse modelo que foi implantado a partir de 2006, de 2016, a partir do golpe. A única diferença que tem é que assim, a gente chama de as pessoas que estão passando por muitas dificuldades e que ainda apoiam esse projeto golpista, a gente chama de pobre de direita, né? Está lá passando toda dificuldade, alguns até passando fome, infelizmente, né? Algumas empresas a gente percebe, assim, aquelas que ainda se mantêm, né, com muita dificuldade, né? E tocando mais um mês, tocando mais outro mês e tal, né? Contra tudo, contra um gigante que nem eles estão entendendo direito, né?
mas apoiando esse projeto. E é hora de dar um basta nisso. Chega, não dá para acreditar que pelas mãos desses, a gente possa ter alguma mudança. Nós precisamos, e aí entra a Frente Brasil Popular. Nós, Beto, estamos construindo um projeto para o Brasil. Nós queremos colocar no centro do debate qual é o país que nós queremos. Nós queremos esse país que está aí, um país que se ajoelha diante dos interesses dos Estados Unidos. Nós queremos esse país aí que coloca esse sacrifício, né, extremamente pesado, né, difícil, nos ombros dos trabalhadores, das trabalhadoras, do pequeno e do médio empresário, do pequeno e médio comerciante. Nós não podemos aceitar isso. Então, para isso, é preciso construir um projeto de país, para que a gente possa definitivamente dar um basta nesse processo histórico de golpear os interesses dos trabalhadores para manter uma elite, um grupo muito pequeno de privilegiados que tem ganhado horrores, inclusive na pandemia. Tem alguns setores da nossa economia que têm se enriquecido muito às custas das desgraças e até da morte, né, de grande parte da população. Porque hoje nós já temos mais de 170 mil mortos no Brasil por conta do Covid. E essa morte não se dá só por conta das pessoas não se respeitarem e irem aos bares, irem para baladas, irem encontrar os seus familiares. Essas mortes todas têm ocorrido principalmente, em grande medida, por conta dos trabalhadores e das trabalhadoras que são obrigados a trabalhar em condições sem nenhuma higiene sanitária, sem nenhum cuidado com a saúde das pessoas, expondo uma grande maioria dentro de ônibus e dentro de empresas, dentro de escritórios, submetendo uma parte importante da população a riscos graves das suas vidas. Então, esse é o quadro. E é contra isso que nós temos que se voltar. João, nós vimos agora, o parlamento argentino acaba de aprovar, deve começar esse projeto a partir do ano que vem, que são as taxações sobre grandes fortunas. Grandes fortunas, quando nós falamos aqui no Brasil, por exemplo, se isso viesse a acontecer igual como aconteceu na Argentina, provavelmente vai estar em discussão, não nesse governo, porque não é interesse, mas nos próximos governos, seja lá qual for, esperamos que seja um governo responsável com as causas sociais no próximo período. Esses valores, essas taxações seriam valores acima de 2,5 milhões de dólares. Ou seja, aproximadamente 15 milhões de reais. Eu não conheço de perto nenhuma pessoa que tenha essa fortuna. Aqui em Morro da Fumaça, não sei se tem isso, aqui na nossa região são poucos que têm também. Então, resumindo, é uma fatia muito pequena da sociedade que estão no topo e que não são os trabalhadores, que não são a classe média, nem a classe média alta, mas sim a classe alta mesmo, que detém toda essa riqueza, que a maioria deles investe no exterior, toda a fortuna, e não deixa aqui no Brasil. No entanto, aqui no Brasil, a gente vê muitos empresários que não têm esse valor acumulado, muitas pessoas não têm esse valor acumulado, contra um projeto de taxação das grandes fortunas, por não entender, por não conhecer, de fato, quem serão os taxados, que são essa elite, né, financeira que detém 90% da riqueza do Brasil. É a falta de informação que está prevalecendo nesse momento? Pois é, Beto, nós, no Brasil, a gente vive, né, por uma boa parte da sociedade, inclusive dos pobres, né, um domínio cultural e ideológico, onde a maioria das pessoas acham, vamos dizer assim, né, tem muita gente que sofre muito com tudo isso que os ricos fazem, né, a sua exploração, a sua ganância, a sua vontade de cada vez ter mais,
e ter mais às custas do trabalho alheio, às custas do trabalho, né, do operário, da operária, do trabalhador da economia informal, do pequeno e médio empresário, do pequeno e médio lojista. O que importa para eles é ganhar, é concentrar cada vez mais riqueza, porque, afinal de contas, o sistema é capitalista, né? E o mérito do capitalismo é poder, né, os espertinhos se darem bem, né, e acumular cada vez mais, ainda que isso represente a desgraça, a dificuldade da maioria das pessoas. Mas para que eles possam sustentar esse tipo de situação, é criada a tal da ideologia dominante. E o que é ideologia dominante? Quando uma mulher se submete à vontade do homem, seja mesmo lá na relação, né, de homem, de marido e mulher, né? Quando não se estabelece ali uma relação de iguais, né, que o homem é igual à mulher, que a mulher é igual ao homem, né, e a mulher se submete à vontade, aos caprichos do marido, né, do homem, e aí no caso do macho, eu coloco, né, ela está abrindo mão da sua cidadania, ela está abrindo mão do seu direito de igualdade para ser subjugada, para se submeter, né, ao interesse do seu parceiro. A mesma coisa em relação à cor da pele. Há muitos negros que, infelizmente, têm uma cabeça branca, pensam, raciocinam como branco, né? Acham que olham para o branco e acham que o branco é superior, que o branco é maior, que o branco pode mais. Mas a gente sabe que isso é uma baita de uma mentira, isso é uma enganação, né? E essa história da dominação da cor branca sobre a cor negra não é de graça, ela vem né, do escravismo, vem lá daquela imposição branca, né, que coloca os negros como serviçais, como escravos, e a gente sabe quais eram as condições, né, para que os negros pudessem trabalhar, né, nas roças de cana, para que os negros pudessem trabalhar nos cafezais. Era com chicote, era com arma, era com ameaças, era com palanque, era com senzala, enfim, a gente sabe quais as condições, né, em que viviam os negros, as negras no nosso país. Então, quando agora entra essa história, né, de taxar as grandes fortunas, uma boa parte da sociedade, inclusive os pobres, inclusive o pequeno e médio comerciante, o pequeno e médio empresário, se sentem ofendidos. Imagina, taxar as grandes fortunas, porque essas pessoas, né, que têm um pouco capital, um capital aí de 600 mil, de R$ 1 milhão, acham que são ricos, acham que estão no topo da sociedade. E isso tudo é uma mentira, uma enganação, né? E muitos desses se imaginam amanhã, né, donos de uma grande fortuna, né? Amanhã serão eles que estarão lá, farão parte desse 1% de muitos ricos que nós temos no Brasil, que concentram mais da metade da riqueza do Brasil. 1% concentra 50% de toda a riqueza que é produzida no Brasil. E é em cima dessa elite milionária que existe a proposta de ser taxada. E tem que ser taxada, porque esses que têm muito precisam ser taxados até para refrescar o nosso lado, para que a gente pague menos imposto, quando a gente compra o café, quando a gente compra, né, a carne, quando a gente compra o feijão, porque, infelizmente, como a grande fortuna e os ricos não pagam imposto no Brasil, o Estado brasileiro, seja a nível nacional, estadual e municipal, acaba se valendo do nosso trabalho, do nosso esforço, e acaba cobrando um imposto em cima de quem já ganha muito pouco. E olha só que sacanagem que é eu comprar 1 quilo de feijão, por exemplo, eu que ganho R$ 2.000 por mês, vou pagar num quilo de feijão o mesmo preço que alguém que ganha R$ 100 mil por mês vai pagar naquele mesmo quilo de feijão. Não está certo isso. Essa matemática não bate, não fecha. Então, Beto, o que ocorre é isso. Nós, infelizmente, a grande maioria da sociedade brasileira acaba sendo solidária com os grandes, né? com os exploradores.
e acabamos batendo palma, inclusive naquilo que eles fazem, que eles querem, que eles pretendem e que representa dificuldade para a gente. O aumento aumenta o grau de dificuldade, né, para aqueles que trabalham, para aqueles que vivem na base da sociedade. No mundo inteiro, na Europa, em todas as partes do planeta, hoje há esse debate, a taxação das grandes fortunas. Em alguns países, isso já ocorre. Se você vai ver aqui, pertinho, nos Estados Unidos, o país que controla a gente, né, há uma taxação significativa, não saberia aqui dizer os valores, os percentuais, mas há uma taxação sobre as operações financeiras, né, que é o tal do mercado vadio que a gente chama, né, que faz dinheiro com o próprio dinheiro. Aqui no Brasil, os especuladores imobiliários, aqueles que vivem do mercado financeiro, eles simplesmente não têm nenhum tipo de taxação, né, trabalham, né, à vontade, acumulam cada vez mais às custas, né, da própria sociedade e do modelo de desenvolvimento que eles estimulam e aperfeiçoam aqui no Brasil. Portanto, está correto esse debate de fazer a taxação sobre as grandes fortunas. E sobre isso, quero dar um exemplo assim muito prático. Se você tem uma moto, você paga imposto dessa moto. Se você tem um carro para trabalhar, você paga imposto desse carro que você usa para trabalhar. O carro, na maioria dos casos, é uma ferramenta de trabalho, porque nem sempre a gente pode passear com o carro, mas naturalmente a gente usa o veículo da gente na ausência de um transporte, na ausência de transporte coletivo, a gente usa o veículo da gente para trabalhar. Agora, e pagamos imposto para ter esse carro, para ter essa moto. Agora, as pessoas que têm uma lancha pagam um imposto, uma família que tem um jet ski paga imposto, uma família que tenha um iate paga imposto? Não, não paga imposto. Essas pessoas que têm muito dinheiro sequer pagam imposto sobre os bens que possuem, ao passo que nós, que temos os bens que temos, muitas vezes usando para trabalhar, para servir a eles, somos taxados. Muito bem, tem alguém? Vamos lá? Quem está conosco? Nosso para Jorge Meneghel. Jorge Meneghel, forte abraço. José Campos. José Campos, grande Zé do Terno de Reis. A Sandra Martins falando: bom dia, Beto, o problema é o capitalismo. A maior doença que existe no nosso país se chama capitalismo. Sandra, muito obrigado pela presença, Sandra. Pois vê só, o trabalhador, o pequeno, médio empresário, ele ainda não percebeu que ele está defendendo com que o topo continue com as riquezas, enquanto ele também, cada dia que passa, se facilitar, vai de água abaixo, como está acontecendo já as grandes dificuldades. Na semana passada eu entrevistei aqui o advogado Carlos Lourenço, que é um advogado trabalhista, ele me dizia o seguinte, ele nos dizia, inclusive, está aqui no nosso canal, dizia o seguinte: com as reformas trabalhistas e previdenciárias, perdeu o trabalhador, perdeu os aposentados, que são pensionistas, enfim, né? Que são trabalhadores também, e está perdendo muito o empresário produtor, aquele que produz, está perdendo muito com essas reformas, porque nada da promessa que foi feita desde a proposta ali com o governo Temer e depois com o Bolsonaro não aconteceu, até mesmo porque não há mais desculpa dizer que o problema é a pandemia, porque todos os setores estão produzindo, né? Muita gente está morrendo porque as pessoas estão indo para o trabalho, estão se expondo mesmo. É bem verdade que nos trabalhos também há uma preocupação muito grande com muitos empresários, mas a população ainda, dando assim, ela saindo de casa, ela já está se contaminando, né? Então, é preocupante isso. Então, essa questão precisa ser muito discutida, e a população, de forma geral, esses setores, o setor trabalhista, como você falou, tem trabalhador que apoia um governo igual ao Bolsonaro. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma simpatia, até porque eu não vejo nenhuma evolução no país com a representação do governo que está aí. Não vejo, né? Particularmente não vejo isso. Então,
É uma situação muito complicada e é preciso nos alertar, nós precisamos nos conscientizar mais disso, porque o grande capital aniquila a sociedade, né, João? Ah, com certeza, nós já desde o início, né, infelizmente, né, o nosso país, ele é resultado de uma invasão, né, onde quem chega aqui no Brasil não são as pessoas que estão preocupadas com o país, com a defesa do seu povo. A gente sabe, infelizmente, como é que começou a nossa história, né? No primeiro momento, assim, de controle dos índios, de transformá-los em mão de obra, né? Os índios que viviam do extrativismo, que viviam tranquilo nessa terra tão linda, é lógico que não iam aceitar e não se enquadrariam naquele modelo de produção, né, de roças, né, de produção enfim. Daí aí a escravatura, né? A nossa história é uma história muito triste, muito triste. Nós temos, infelizmente, períodos muito pequenos, né, que demonstram, assim, a possibilidade de alçarmos outros ares, né, de buscarmos outras formas de organização da sociedade. São períodos muito pequenos. Eu diria, assim, que tivemos um período interessante a partir de 1937, na segunda era Vargas, né, quando Vargas trabalha no sentido de superar, né, um país colonial e dar início a um processo de industrialização do Brasil, com o fortalecimento de uma indústria local, né, por isso, inclusive, criou a Petrobras lá atrás, que tinha como objetivo gerar energia, meios, né, energéticos para garantir a produção, né, da nossa indústria. Criou a CSN, enfim, tomou iniciativas em várias áreas para garantir que o Brasil se constituísse numa força econômica e industrial também importante na América Latina e no Brasil. Depois vivemos um período muito pequeno, muito curto, através do governo de João Goulart, que tentou, né, fazer alguma coisa, fazer algumas reformas, fazer algumas modificações. Mas foi um período assim, muito curto, porque logo a burguesia local e internacional percebeu no que daria aquelas iniciativas de João Goulart e não fizeram por menos, golpearam e a história toda nós conhecemos. E recentemente tivemos esse governo democrático popular liderado pelo Lula, né, que ao assumir a presidência da República passou a usar o Estado, coisa que muito pouco fez-se durante todo o processo histórico da República Brasileira, mas, enfim, o Estado passou a ter uma atenção prioritária para aqueles que, historicamente, sempre ficaram fora do processo de participação da riqueza produzida pelo país. Foi um período de 12 anos, né, 2 mandatos do Lula, mais um mandato da Dilma, e cá estamos nós outra vez, vivendo esse momento difícil, e agora de maneira mais aguda, onde eles tentam de todas as formas acabar com a democracia, destruindo o Estado, aparelhando, dominando todos os espaços de poder da República, seja o parlamento, seja o judiciário, né, impondo um regime de força, porque o governo que nós temos aí, por várias vezes, ameaçou a sociedade dizendo, né, que iria endurecer. Ou as coisas ocorrem do jeito que ele quer, ou então ele vai fazer barulho com as botas. Chegou, inclusive, recentemente, a ameaçar o próprio o novo governo eleito, né, nos Estados Unidos, dizendo que no diálogo não daria, né, essa história precisaria, né, de pólvora, quem sabe, para resolver. Quer dizer, um governo completamente fora da casinha, né, não sabe o que diz, não sabe o que faz. A única coisa que ele sabe fazer é defender os seus filhos e todos os crimes dos quais eles estão envolvidos, e aí não sou eu que estou dizendo, é a grande imprensa, todos eles apontam diariamente os crimes pelos quais, né, os seus filhos estão envolvidos, e inclusive o presidente da República, que a gente sabe
e ele não tem nenhuma vergonha em dizer, né, dos seus desejos. Tiraram a Dilma por conta das pedaladas fiscais. Até hoje, muita gente que apoiou a retirada da Dilma, sequer se perguntar o que significa pedalada fiscal, não vai saber dizer. O que sabe é que era preciso tirar a Dilma. E esse governo, que já incorreu em vários crimes de responsabilidade, continua aí firme. E se a gente não abrir a baga, se reelege em 2022. E é por isso que nós, da Frente Brasil Popular, estamos na luta, porque vamos fazer a nossa parte para impedir que o Brasil continue nessa grande empulhação política e econômica a que nos submeteram. João Paulo Teixeira, da Frente Brasil Popular, da região sul, foi uma alegria conversar contigo. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas vamos combinar a tua volta aqui, inclusive com convidados, para a gente fazer uma discussão mais ampla, onde a gente possa ter um esclarecimento ainda com mais tempo aqui no nosso canal. João, muito obrigado pela participação no dia de hoje. Beto, inteiramente à tua disposição. No momento que eu não estiver trabalhando, hoje o tempo impediu que eu fosse para a construção, fosse para trabalhar, mas todo o tempo que eu tiver disponível, estarei à tua disposição e à disposição dos teus internautas. E faço isso, sim, com a maior alegria, né, com o maior prazer. É uma honra estar conversando contigo e com os teus. Muito bem, tem alguém, Rádio? Vamos lá? Só a Sandra fazendo um comentário, falando que na sua maioria a culpa também é da população, dos eleitores que vendem seus votos. É uma grande realidade, triste, mas é. João, inclusive, João, com esse comentário da Sandra, quem sabe um dia desses vamos trazer a Sandra também para conversar conosco aqui, fazer essa conversa, até porque a Sandra é dos movimentos também, né, aqui da região sul, né? Sim, perfeito. João, muito obrigado, foi uma alegria, a honra foi toda minha conversar contigo. Valeu, Beto, obrigado, bom dia a todos e a todas. Muito bem, assim nós vamos fechando nosso programa de hoje. Eu volto amanhã, às 9 horas da manhã, com mais um programa Imersão Entrevista, com mais um convidado aqui no nosso canal. Forte abraço, até lá.